E aí, como vocês estão? Estão bem? Receberam já do Senhor nesse louvor? Amém? Então vamos abaixar nossa cabeça para que a gente possa realmente acalmar nosso coração para ouvir o que Ele tem para nós hoje. Jesus, nós te convidamos, nós sabemos que a Tua presença já é real neste lugar, Espírito Santo. Nós queremos que o Senhor possa ser o centro desse culto, Jesus. Que tudo que eu venha falar seja, Senhor, como uma semente plantada, Senhor, no coração de cada adolescente aqui. Que eles possam entender que não é só mais um culto, mas é, Jesus, um alinhamento, Pai. Um alinhamento para que eles possam ser realmente livres e libertos, para viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. E que nada e nem ninguém possa impedir do cumprimento do propósito do Senhor acontecer na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão me enxergando? Eu sou tão baixinha, tinha que fazer um negócio menor aqui para mim. Mas, vamos lá. A palavra de hoje tem como título Amante dos Prazeres. Então a gente já consegue ter uma ideia, né? Que vai ser um pouco pesado, mas como eu orei e eu declaro sobre a vida de vocês, vocês vão receber tudo isso no Espírito. E se vocês ficarem constrangidos em algum momento, entendam que isso é bom, porque o Espírito Santo nos constrange em amor, para que haja um verdadeiro arrependimento em nós, amém? Então, 2 Timóteo 3, 1, 2 e 4, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, nesse versículo parece muito o que a gente tem vivido hoje, não? As pessoas são maldosas, elas não estão interessadas em ser amigas de Deus. Elas não estão interessadas na eternidade. Elas estão interessadas nos prazeres momentâneos, naquilo que elas podem desfrutar agora, nesse momento. Talvez 5 minutos e acabou. Nós vivemos em um tempo onde o amor pelo mundo é maior do que o amor por Deus. O amor pelas coisas do mundo fala mais alto do que o amor por Deus, e a nossa sociedade está seguindo o Deus do bem-estar. Já ouviram falar? Naquilo que, cara, se te faz sentir bem, é isso aí, é isso que importa. Se você está feliz assim, se você, está realizado fazendo isso, fechou, pode continuar fazendo. Quem sou eu para julgar? Essa é a sociedade de hoje. Não importa se isso vai corromper os seus valores, não importa se isso for contra o que você acredita, ou se isso não for normal para as pessoas, porque uma hora vai se tornar normal. É isso que o mundo diz. Hoje pode não ser normal, mas uma hora eles vão colocar isso na sua cabeça de forma, em nome de Jesus, na nossa não, mas na sociedade lá fora. Eles vão falando, até que isso seja uma cultura de que agora é normal. Então, se você se sente bem fazendo o que você está fazendo, apenas faça. Então, coisas que para nós não era normal, hoje, infelizmente, mesmo nós sendo cristãos, acaba parecendo meio normal. Por quê? Porque na nossa escola, eles falam que é normal.
os nossos amigos que não conhecem Jesus, ou enfim, estão no mundo, para eles é normal. Então, se a nossa convivência for maior com essa galera que não conhece Jesus, para nós, se nós não estivermos firmes naquilo que a Bíblia diz que é normal, que é correto, se nós não estivermos firmes nisso, amados, também vai se tornar normal para a gente. E é isso que não pode acontecer. Amém? Nós seremos uma geração firmes naquilo que a palavra diz que é certo, naquilo que a palavra diz que é errado. O problema é que se para nós isso começar a se tornar normal, para os nossos filhos, eles vão nascer achando que isso é normal. Menino se maquiando. Essa aqui é uma trend, beleza, o piá tá passando delineado, o piá tá passando, mais pá, uma maquiagem mais pá. Mas agora eu vi também que POV, normalizando o homem se maquiando. É uma make basiquinha, sabe? Só um filtro. Gente, homem que eu mostrava pro eu falava assim, amor, ele é homem? Cadê os homens, varão valoroso aqui? Meu Deus, isso é normal? Obrigado. Eu precisava dessa confirmação, gente. Essa semana eu estava assim, passando mal. Eu falei, não é possível, gente, que tenha pessoa já achando normal isso. A gente não vai aceitar isso, amém? Menina é menina, menino é menino. É isso aí. Menina passa maquiagem, menino faz a barba no máximo. Amém? Se você ainda não tem barba, tenha fé que vai crescer, amado. Vai crescer. Amém? Mas, fala Deus, eu profetizo, vai crescer. Hoje, tudo é permitido, gente. Se você está se sentindo melhor em sair de casa com um corretivozinho, passa, amigo, tá tudo certo. Gente, por que mulher pode cobrir a olheira e homem não? Porque eu sou um homem. Né? Meu Deus. Nasceu feio, não vai ter o que fazer, amado, entendeu? Vai ter que assumir, mas pelo menos é homem. É feio, mas é homem, amém? Mais ou menos amém agora, né? Ninguém quis falar que é feio. Então, o lema de hoje, gente, é: o amor é maior. Você pode fazer tudo o que você quiser por causa do amor. O amor está se tornando Deus. Está se tornando maior que Deus. Mas nós acreditamos no Deus verdadeiro. Até perdi aqui. Espera aí, vamos lá. Mas nós acreditamos no Deus verdadeiro que realmente nos ama e sabe o que é melhor para nós. Então, nós seremos cristãos calados? Vou perguntar de novo. Nós seremos cristãos calados? E por que quando alguém pergunta para nós, nós não respondemos o que nós deveríamos? Quando nós nos calamos, nós estamos concordando. Quando a gente fala assim, não, tá tudo bem, desbaratina, tal, muda de assunto. Nós não estamos dando a chance da pessoa saber a verdade. Às vezes a pessoa pergunta para nós exatamente porque elas querem ouvir o que nós temos a dizer. Só que por causa do medo que a sociedade tem colocado na vida de vocês, a gente não fala. A gente se cala e a gente simplesmente engole o que eles acham que é correto. Então, nessa cultura que está sendo gerada, que diz,
não é errado se te faz feliz? Nós apenas nos calamos. Essa imagem, eu falei para ele, nossa, amor, acho que essa imagem está tão ultrapassada, mas é muito real. Não é errado se te faz feliz. Assinado Satanás. Gente, a gente não pode assinar embaixo de Satanás. De verdade. Eu assino embaixo do que a palavra diz, que a verdadeira felicidade só é encontrada em Jesus. E em Jesus nós temos limites. E os limites estão na palavra, nos princípios do Senhor. Então, a sociedade não pode deixar e fazer com que nós tornemos uma geração de adolescentes e jovens mudos. E é isso que está acontecendo. A nossa geração está com medo de dizer a verdade. Eles têm nós muitas vezes temos grandes olhos para observar a vida das pessoas nas lives, nos stories, o que elas postam no feed, o que elas postam nas redes sociais, e a gente fica só olhando. Meu Deus do céu, olha só. E às vezes às vezes também a gente nem percebe. Mas nós não temos boca para falar a verdade, então que Deus nos dê hoje, nessa noite, boca e ousadia, autoridade para falar a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. E ela não muda, amados, ela não muda. Não muda. Ela nunca mudou, ela não muda e ela não vai mudar. Pelo que a gente acha ou deixa de achar. Nossa, mas isso aqui eu acho que dava, sabe, para não dava. O Senhor sabe de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Então a nossa ideia, a nossa concepção não vai mudar a soberania de Deus. Eu imagino também outra polêmica que você viu, a abertura das Olimpíadas na França, certo? Não precisamos nem comentar, né, sobre o que foi. E na França, eles colocaram o aborto dentro da sua Constituição. Amados, não é uma lei que eles criaram, agora pode aborto. Não, eles colocaram na Constituição. No livro deles, impresso lá. A Constituição é algo que não muda. É muito difícil de você mudar uma Constituição. É mais fácil você mudar uma lei. Mas o que está na Constituição não muda. Olha lá. França inclui oficialmente direito ao aborto em sua Constituição e anuncia que tentará expansão do direito para a União Europeia. O país se tornou o único do mundo a garantir a interrupção voluntária da gravidez na Constituição. Medida havia sido aprovada, beleza? Aprovaram. Então, a inclusão que foi aprovada pelo Parlamento no início dessa semana tornou a França o primeiro país do mundo a tornar a interrupção voluntária da gravidez um direito previsto na Constituição. Então, a Constituição, que era para ser, que teria o papel de proteger as pessoas, eles lutaram para que fosse legalizado o aborto. E, amados, vamos lá, outra pergunta. Aborto é normal? Aborto é certo? Existe alguma brecha para o aborto? Não. Independente da situação. Independente da situação. Se o Senhor colocou vida dentro de você, quem somos nós para dizer o contrário disso? Se o Senhor colocou vida dentro de nós, quem somos nós para dizer que a vida acabou? Que isso não teria um propósito? Se não tivesse propósito, não teria sido colocado.
Amados, a Bíblia diz em Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da tua mãe, te santifiquei. Salmo 139, 13 e 14 diz, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Amados, o Senhor tem um propósito para tudo que acontece. Para tudo. Então, Êxodo 20:13 diz, não matarás. Esse não é o nosso papel. O Senhor escolhe quando vamos viver. O Senhor escolhe quando vamos morrer. E nós não temos o papel de dizer em que momento vai ser isso. Então, eu penso que se você nasceu nessa geração, em meio a essa sociedade, porque você nasceu nessa época, não tem como fugir disso. A gente nasceu para o hoje. Nós estamos em uma sociedade que é hostil. Hostil significa inimigo, ser contrário. Então é uma sociedade que é contrária aos princípios bíblicos. Parece que eles pegam o que o Senhor fala, o que a palavra de Deus diz e fazem totalmente o contrário. Não é possível. Acho que eles usam a Bíblia para ver o que pode, eles falam, então não pode. O que não pode? Então pode. E na Bíblia, quando a sociedade é hostil, Deus cria um povo-chave. Essas pessoas chaves tinham que ser uma pedra angular. E só para vocês entenderem, a pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. E a partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Então, Jesus é a pedra angular. Quando nós fazemos o ITT, quem faz o ITT aí? Ano que vem eu quero todo mundo, hein? Amém? Bora? Vocês vão aprender tudo isso. Jesus é a pedra angular, mas nessa terra, sobre a face da terra, nós precisamos ser pequenos cristos. Então, nós precisamos ser essas pessoas que se posicionam, que dão estrutura para os próximos que virão depois de nós, amados. Não é sobre nós apenas. Vocês conseguem entender que não é apenas sobre nós? Vocês conseguem entender que se vocês olharem para trás, se vocês verem o mundo espiritual, tem milhares atrás de vocês, amém? Que vocês ganharão para o Senhor, amém? Então nós precisamos ser essa base forte, essa pedra que dá sustentação à estrutura. Que seja como um pilar, que as pessoas sabem para onde elas devem ir. Que as pessoas tenham uma visão clara daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, esse povo-chave que o Senhor levantava, eles tinham que ser um contracultura da sociedade. E eles tinham que estabelecer o verdadeiro valor. E qual que era o nome desse povo? Os nazireus. Então, Sansão, João Batista, Samuel, são exemplos de nazireus que o Senhor levantou. Nós vamos encontrá-los lá em Juízes 13, em Lucas 1:16 e em 2 Samuel. Quando a sociedade começava a se tornar hostil, se levantavam os nazireus. Eles eram influentes, eles mudavam a sociedade. Os nazireus mudarão a sociedade, eles serão a contracultura do mundo. Esse é o ponto, amados, que o Senhor deu para que eu trouxesse hoje. Nós precisamos nos levantar como verdadeiros nazireus, amados. Eu acredito que Deus está levantando uma geração, e vocês são essa geração. Cada um de vocês tem esse potencial de ser como um nazireu de Deus. Pessoas diferentes,
Pessoas que não abrem mão daquilo que o Senhor deu para vocês. Pessoas que não abrem mão daquilo que é certo só para poder estar no meio da rodinha. Só para poder ter amigos. Deus quer levantar nazireus nas escolas. Deus quer levantar nazireus nas universidades, no trabalho de vocês, na família de vocês. O termo nazireu, ele tem origem hebraica e a sua raiz está relacionada com o termo nazar, e que significa separado, consagrado ao Senhor. Deus está nos chamando para ser nazireus nessa sociedade. Ele quer remover o padrão comum de nós. E Ele quer fazer com que a gente se conforme apenas com o padrão de Deus. E que isso venha a ser imutável para nós. Isso não é negociável para nós. O padrão de Deus, o padrão dos céus, não pode ser negociável para nós. Os nazireus possuíam um cabelo grande. Vocês lembram de Sansão? João Batista? Era necessário que eles tivessem algo de diferente. Uma característica do voto de nazireu. Eles tinham que estar visíveis. As pessoas precisavam saber que eles eram nazireus. Então eu te pergunto, qual é o nosso traço distinto como adolescentes cristãos? Qual é a nossa diferença dos demais? Qual é o nosso traço distinto? Como as pessoas sabem que nós somos diferentes? Nazireu significa alguém separado, diferente dos demais, a quem foi dada autoridade sobre o país. Só que o problema é que às vezes nós buscamos autoridade sem sermos separados. Hoje aqui nós estamos em tantos adolescentes e isso alegra tanto o meu coração. Porque hoje eu vejo vocês, mas eu consigo ver essas cadeiras todas cheias. Porque quando nós nos posicionarmos verdadeiramente como nazireus do Senhor, nós seremos pessoas visíveis. Pessoas influentes. Os outros escutarão vocês, porque vocês terão autoridade para falar. Essa autoridade está ligada à separação. Então, amados, que possamos nos posicionar e nos separar do pecado. Nós hoje temos a oportunidade de sermos santos, de resistirmos a pressões, a falarmos a verdade, mesmo quando for difícil, mesmo quando for o oposto do que a sociedade diz, mesmo quando ninguém acreditar nisso, mesmo quando for loucura para o mundo. Nós temos que dizer a verdade. Cada dia mais nós estamos sendo oprimidos se falamos a verdade, mas o tempo está se esgotando. E não podemos mais ter medo. Pois Deus está conosco e Ele está levantando uma nova geração de nazireus que sofrerá perseguição se for preciso. Vocês estão dispostos, amados? Vocês estão dispostos? Nós precisamos estar dispostos para sermos diferentes. Os nazireus, eles não bebiam vinho, nem comiam do fruto da videira, pois a única fonte de prazer deveria ser o seu Deus.
Então hoje a minha oração por nós é que nós venhamos conseguir elevar o nosso nível de consagração, que possamos agradar a Deus em vez de agradarmos a nós mesmos e aos nossos próprios prazeres. Sabe, às vezes a gente tem aqui, principalmente nos acampas, a gente faz esse momento de perguntas e respostas com vocês. Quem já veio? E eu acho muito legal. Mas sempre tem uma pergunta assim, tipo, sobre relacionamento e tal, né? Então, assim, por exemplo, pastora, você consegue, né, me dar uma lista do que eu posso fazer com meu namorado, com a minha namorada, né? Até onde eu posso ir sem pecar? Muitas vezes nós queremos ser bons cristãos, porém com menos esforço. Talvez você pode me dizer que você não assiste nenhuma cena erótica na TV. Talvez veja só um pouquinho. Talvez você possa me dizer, não, pastora, eu não assisto pornografia. Só às vezes. Tipo, essa semana não vi. Só um pouquinho. Ou dizer que você não faz sexo com seu namorado. Mas na verdade só falta penetração. Porque o resto... É complicado porque ao mesmo tempo que estamos brincando com a nossa santidade, o diabo não está brincando conosco. Então que hoje a gente possa mudar a nossa mentalidade de perguntar, até onde eu posso ir sem pecar, pastora? Mas devemos nos perguntar, até onde eu posso ir na minha consagração? A que nível eu posso chegar com o Senhor? O que mais eu posso fazer para que o Senhor se derrame sobre a minha vida? Para cumprirmos uma grande missão, é necessário uma grande consagração. Não pergunte a você mesmo, o que há de errado com o que eu estou fazendo? Mas pergunte a você mesmo, o que eu posso fazer para aumentar o meu nível de consagração? Amém? E é engraçado que os nazireus, eles se consagram porque eles têm uma missão. O nazireu, ele era consagrado porque Deus estava preparando a vida dele para uma missão importante sobre a terra. O nazireu era um separado porque ele não se misturava com os demais, ele tinha um sinal do que eram os demais. Igual a pastora Gabi falou, qual é o sinal que nós somos diferentes dessa geração? O nosso sinal não é deixar o nosso cabelo ficar compridão. Alguns podem pensar, então eu vou deixar, pastor, igual algumas igrejas, que as irmãs não cortam o cabelo, isso é sinal de ser cristão? Isso é sinal de ser nazireu? Não, o nosso sinal de consagração, de separação, que eu e você somos diferentes, é quando nós estamos lá dentro da nossa escola, e está todo mundo fazendo algo de errado, mas eu decidi não fazer errado, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Isso é o sinal de consagração, isso é o sinal de nazireu, isso é o sinal, essa é a época, essa é a estação que Deus está chamando os nazireus. Deus está chamando você, meu parça, para dizer que o teu relacionamento com a tua namorada, a qual você está sentadinho, abraçado com ela do teu lado, é um relacionamento diferente, a qual você não vai passar a mão nela, porque você sabe que você deve o devido respeito com a vida dessa moça, a qual você sabe que vocês não vão fazer sexo antes do casamento, e não é por causa do desejo de vocês, mas é porque o Espírito Santo habita dentro de vocês, e você possui o domínio próprio. O nazireu, ele entende. O nazireu, ele sabe o que ele tem e o que ele pode ou não pode fazer. Ele sabe o que ele pode ou não tocar. Mas sabe qual? O que eles estão dizendo para nós é que você, cara, pode ser um cristão comédia.
O cristão comédia é aquele cara que ele vem para o culto, ele bate a carteira aqui, ele vem para o culto com a intenção somente de ver menininha, de amizades, ele vem para o culto com uma intenção totalmente ao contrário daquilo que, cara, que realmente significa o cristianismo, e ele não está pensando em consagração, ele está pensando somente em amar os prazeres. Qual é o título da mensagem? Amante dos prazeres. Eu e você, eu declaro sobre a nossa vida, que nós não seremos amantes dos prazeres, mas seremos consagrados ao Senhor Jesus. Uma geração consagrada ao Senhor Jesus, ela não corrompe os seus próprios valores, porque os nossos valores não vieram de nós mesmos ou da nossa família simplesmente, mas veio da palavra de Deus que é eterna. Os meus valores vieram de lá. Eu fui ensinado pelos meus pais os valores bíblicos, e porque eu fui ensinado os valores bíblicos é que eu vou seguir aquilo que eles têm me falado. Para cumprir uma grande missão é necessário um alto nível de santidade. Para cumprir uma grande missão é necessário um alto nível de consagração. Ei, Deus quer salvar a sua família, mas você precisa andar em santidade. Deus quer salvar a tua escola, mas você precisa andar em santidade. Deus quer salvar todos os seus amigos, mas eles só vão ouvir aquilo que você fala quando você se tornar um exemplo para eles. Eu quero falar uma parada para você. Eu quero entrar numa área aqui sobre pecado sexual. E eu não quero vir aqui falar para você que o pecado sexual ele é errado, porque você sabe que ele é errado. Sabe como que você sabe que o pecado sexual é errado? Porque eu tenho certeza que grande parte de vocês aqui, que já caíram nessa área do pecado sexual, logo após o término daquilo que você fez de errado, você sentiu nojo de você mesmo. Sabe o que é isso? É porque o Espírito Santo está falando, cara, eu não te criei para isso. Eu não te criei para você ser escravo da pornografia. Eu não te criei para você ser escravo da masturbação. Eu não te criei para o pecado dominar você. Eu criei você para você ser livre, viver uma vida abundante, uma vida que você toma suas próprias decisões. Sabe o que acontece? O escravo do pecado, escravo não tem direito, brother. Escravo ele não tem direito. O escravo ele tem que seguir aquilo que o seu dono manda. O escravo não tem direito. Então a pessoa que ela vive a vida dela em torno do pecado, ela vive pecando, ela não consegue fugir daquilo, ela tenta, ela se esforça, ela tenta até ir para o outro lado, mas ela não consegue porque ela é escrava. Mas Deus está pregando uma liberdade para mim e para você, a qual você pode dominar o pecado. Ele não tem poder sobre você. Você pode, cara, dominar as suas próprias decisões. O Espírito Santo é o Espírito ao qual nos dá o domínio próprio. E é isso que nós precisamos nesses dias. 1 Timóteo 4,12, Paulo fala o quê? Olha, que ninguém despreze você ser jovem, Timóteo. Porque Timóteo era jovem demais realmente para ser bispo daquela igreja, da igreja de Éfeso. Ele era muito novo. Só que ele fala, ninguém despreze o fato de você ser jovem, porém, seja exemplo. Ei, o que Deus está pedindo para mim e para você, não é uma questão, cara, de idade, mas é uma questão, cara, de entrega. É uma questão, cara, de que você sabe, cara, o que o Senhor Jesus fez pela sua vida, e que você está disposto a se consagrar todos os dias dela, para viver a vontade de Deus nessa terra. Quem está disposto a viver a vontade de Deus? Quem quer viver o propósito de Deus sobre esse lugar, sobre a sua vida? Você quer viver realmente as vontades do Senhor? Você quer caminhar, cara, realmente ao propósito eterno? Quem aqui quer morar no céu? Amém. Mas quem quer viver o céu nessa terra? O céu está disponível para que eu e você venhamos viver aqui. As demais religiões, elas pregam sobre um lugar após a morte, aonde ele será maravilhoso e eterno, amém? O cristianismo também. Nós também, cristãos, cremos que, cara, o céu será maravilhoso, mas Jesus veio à terra para falar para mim e para você, que nós podemos viver o reino de Deus ainda aqui nessa terra. Não espere, cara, para viver somente algo que Deus tem lá na eternidade. Viva o hoje de Deus para você. Aí você vai experimentar a verdadeira alegria.
se nós somos exemplos, sabe o que acontece? Se todo mundo diz que não é possível, pastor, é impossível ter um relacionamento consagrado, é mentira do diabo. A Bíblia nos fala que é possível andar em santidade. A Bíblia nos mostra que é possível andar em pureza. E nós temos exemplos de vários cristãos dessa era que são consagrados ao Senhor e que não negociaram os seus valores em troca dos seus prazeres. E quando você não negocia isso, você está mostrando para uma geração que é possível viver em santidade. É possível caminhar em santidade. Provavelmente, nesse local aqui onde a gente está hoje, nós temos meninos e meninas virgens, mas nós temos também pessoas com certa experiência sexual. Mas nós também temos pessoas com pensamentos pervertidos. Mas nós também temos pessoas que estão lutando contra a atração pelo mesmo sexo. Nós também temos pessoas com problemas de pornografia e masturbação. Nós também temos pessoas que têm casadas, que têm uma boa intimidade um com o outro, ou seja, todo tipo de pessoa. O que eu quero dizer aqui é que não importa quem você é, não importa o que você faz, o que importa é para onde você quer ir a partir daqui. O que importa é o que você vai fazer depois, cara, que você, cara, sair desse culto, sair do RG, quem você vai ser, cara, amanhã, ou quem você vai ser hoje, se você vai decidir, cara, colocar um fim numa vida de pecado e caminhar em pureza e santidade. Deus está nos levando nesse ambiente. É possível andarmos em pureza. Na nossa geração, ela não acredita nisso, mas é possível. Cara, eu lembro de uma vez que comecei a trabalhar com um rapaz, que na verdade era meio que um terceirizado a outra empresa, na empresa que eu trabalhava, e a gente começou a trabalhar em conjunto. Começamos a ficar amigos e tal, e uma dessas, a gente saía para visitar clientes, e um desses dias que a gente saiu para visitar clientes juntos, ele pegou o celular dele, e ele pegou e foi mostrar para mim pornografia. Quando ele foi mostrar para mim, que ele pegou assim, eu falei, cara, olha isso aqui e tal. Cara, quando ele pegou assim, olhou, eu falei, cara, que isso, cara? E eu afastei assim. Eu falei assim, ei, tu é gay, irmão? Aí eu falei, tu é gay? Eu sou gay não, filho. Ele falou, ué, mas por que você não pode ver uma mulher pelada? Eu falei assim, cara, porque eu não negocio com os valores que eu aprendi biblicamente. Eu não negocio, cara, só um pouquinho. Eu não posso negociar. Existe um Deus que habita em mim, e esse Deus, ele é santo, santo, santo. Vou falar para você, você não serviria, cara, a um Deus que não fosse santo. Serviria a alguém que fosse sujo, alguém, cara, que caminhasse conforme a humanidade caminha, alguém que concorda com o aborto, alguém que concorda com todas essas pautas, cara, que você sabe, que nós já conversamos hoje sobre isso aqui. Você não serviria a um Deus assim. Eu falei para ele, irmão, não sou gay não, eu sou cristão, e cristão não pode, cara, negociar com seus valores e princípios. Cristão não negocia. Nunca mais ele me mostrou nada disso, e a partir daquele dia eu ganhei respeito dele. Várias vezes ele se aconselhou comigo, várias vezes ele quis entender o porquê de não tocar mais na pornografia, e muitas vezes eu ministrei a vida daquele rapaz, e até hoje ele me manda mensagem, tal, nunca mais me mandou nada de pornografia, mas aquele dia eu ganhei o respeito dele. Por quê? Porque aquele dia eu fui um exemplo. Nós só conseguimos conquistar a autoridade no reino espiritual e sobre a vida das pessoas quando eu e você temos atitudes diferentes do que a que todo mundo faz. Todo mundo vê pornografia, você não vê. Todo mundo faz sexo antes do casamento, você não faz. Todo mundo acha normal certas coisas, não, você não acha normal, porque você sabe o que a palavra de Deus diz. Você é diferente, você é consagrado. Agora eu quero falar uma coisa para você, que existe uma mentira do diabo, e que talvez foi lançada na sua mente,
e que foi lançada na mente de vários jovens. Cara, e essa mentira, você precisa pegar essa mentira e arrancar ela da sua vida e levar como verdade tudo aquilo que eu vou falar, que estou falando essa palavra hoje para você. A mentira que sussurra no seu ouvido é assim, ó: quando você casar, você vai conseguir parar de assistir pornografia. Meu irmão, se você quer agora, nem está casado, ou não está nem namorando, não parar de consumir pornografia, muito menos quando você estiver casado. E o consumo da pornografia nos casamentos é o que tem acabado com muitos casamentos. Muitos. Porque as pessoas acham que o fato de fazer sexo no casamento vai suprir aquele desejo pecaminoso dele. Amado, não vai suprir. Não vai suprir, não é a falta do sexo. A pornografia libera algo chamado dopamina, que é como se fosse o mesmo sentimento da pessoa que usa cocaína. Ela dá um prazer para a vida daquela pessoa, de tal forma que ela não consegue tão facilmente se libertar daquilo. Mas sabe por que pastor, por que vocês estão, por que está falando tanto sobre isso, amado? Porque isso é muito real e muito atual. Porque, sabe o que acontece? Eu vou até pular um pouquinho para frente, mas existem dados que falam que 47% dos cristãos consomem pornografia. 47%. Então eu vou falar aqui para você, é como se fosse metade aqui da galera que está aqui dentro consome pornografia. Eu falo para você, é necessário ou não é falar sobre isso? É necessário ou não é falar sobre santidade? É necessário ou não é falar sobre pureza? No passado parece que nós só focamos em pureza e santidade, mas chegou uma época que nós fomos meio que obrigados a parar de falar sobre isso. Não podemos nos calar. Precisamos viver uma vida digna, santa, irrepreensível. Como eu vou adentrar na presença do Senhor, de um Deus que é santo, estando em pecado? Como que eu posso querer caminhar com Deus todos os dias, se eu ainda não me arrependi dos meus pecados? Nosso primeiro chamado é para ser santos. Deus diz: seja santo como eu sou santo. Ele não diz seja poderoso, Ele não diz seja influente, Ele diz seja santo como eu sou santo. A Bíblia chama o Espírito de Deus o quê? Espírito Santo, santidade. Existem dados atuais de um site de conteúdo adulto na internet, e que eu quero mostrar esses dados para vocês aqui. Olha aqui, no telão. Aqui está marcando de 18 a 24. Só que esse número de 18 a 24 é uma mentira. Porque quando o cara vai acessar um site de conteúdo adulto, vai perguntar se ele tem acima de 18. É claro que um adolescente vai mentir lá e vai colocar. Porque se ele está acessando um site pornográfico que ele sabe que é errado, para ele fazer uma mentirinha, tanto faz. Não é verdade? Então vamos considerar que os adolescentes estão aqui nessa faixa etária também dos 18 a 24. A idade média dos visitantes é 37 anos. 18 a 24, está aqui, 27% estão enfiados nesse site pornográfico. 25 a 34, está ali, 26%. 35 a 44, 19%. 45 a 54, 13%. 55 a 64, 8%. E 7% a 65 mais. Só não tem acima disso, porque Deus já levou, né? É por isso. Você não estaria dentro dos dados estatísticos. O maior distribuidor e produtor de pornografia do mundo apresentou esses dados. Esses sites, eles são divididos por categorias de acesso. E uma delas que mais está crescendo, que esse site mostrou nos últimos anos, é a categoria realidade. Ela teve um crescimento absurdo de acesso a partir de 2021. 169%, cara, de crescimento na categoria realidade. Pessoas acessando aquela categoria. Mas sabe por que o crescimento dessa categoria? Porque em um mundo, cara, de fakes, de aparência, a nossa geração está buscando por algo mais real. Só que ela está encontrando isso dentro da pornografia. Aquilo que é realidade que ela está buscando para a vida dela, ela não está buscando, cara,
na fonte inesgotável de prazer que está em Senhor Jesus, mas ela está buscando dentro da pornografia. A categoria lésbicas e transgênero está entre os top 20 do site desde 2022. Cada dia mais crescendo essa categoria. E sabe quantas pessoas acessam por segundo esse site no mundo todo? 1.500 pessoas por segundo acessam esse site. Isso é uma loucura. O diabo não está brincando, mas muitas vezes, até nós cristãos, dentro da igreja, estamos brincando de ser crentes, brincando em negociar a nossa santidade, brincando com o Espírito Santo. Aí tem gente que fala assim: ah, pastor, mas eu não. Pelo menos eu sou homem. Eu, se vou acessar lá o site, eu não vou ver pornografia de outra, né, do mesmo sexo, ou ver do outro. Ah, então tá, então vamos lá. De acordo com esse site, 37% das pessoas que assistem vídeos de homens gays, tá? 2 homens, vou falar aqui sim, homens gays, 2 homens, 37% quem assiste são mulheres. As meninas estão indignadas aqui. Que nojo. Elas estão bem assim aqui, certo? Que nojo. Nós estamos vivendo na era da cultura da pornografia. Da cultura. Sabe, amado, porque não é só o acesso ao site pornográfico, mas é só, cara, é só você ver os conteúdos que tem, que você mesmo acessa dentro do Netflix, que estão ali liberados para você assistir, que não tem, cara, proibição nenhuma, que os seus pais nem ligam que você assiste, que você nem se sente culpado mais de assistir. A minha preocupação dessa geração, sabe qual que é? Ela chegar a nem se sentir culpada mais de acessar pornografia. É isso que o diabo quer. Ele quer que você não se sinta mais culpado, porque você tem que se sentir livre, feliz. Nada errado se te faz feliz. Assinado Cão Chupando Manga. Há um dado também muito interessante, que 70 a 80% dos jovens na igreja, daqueles que foram criados na igreja, de famílias cristãs, aquelas que nasceram dentro da igreja, eles não casam virgem. E sabe, amado, vou falar uma coisa para você. Se você acha que você está casando virgem só porque não houve penetração, é uma mentira que o diabo colocou na sua vida. Você já perdeu a santidade e pureza faz muito tempo. Porque sexo oral é sexo. Boca naquilo, quilo na boca, mão naquilo, mão naquilo. Tá entendendo? Isso também é sexo. Ai, eu sou virgem, sou santa. Ó. Vê uma auréola ali, ó. Para, irmã. Você já perdeu a tua pureza faz muito tempo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Pureza e santidade estão se tornando questionáveis. Mas isso não é sobre a minha opinião, é sobre o que a palavra de Deus diz, irmão. Não é aquilo que eu estou falando, não estou chegando para você e dando a minha opinião aqui. Ah, eu acho que é certo. Não, estou falando aquilo que a palavra de Deus está falando. 2 Timóteo 2:22 diz assim: fuja das paixões da mocidade e busque justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. E ele está falando: corre, meu filho, foge das paixões da mocidade. Outra tradução Almeida fala: foge também dos desejos da mocidade. Para viver em santidade, sabe o que você precisa? Você precisa correr, irmão. Você precisa ser um bom corredor. Não é querer enfrentar a situação, não, é correr. Ele não manda você lutar contra isso, ele manda você fugir
das paixões. Fugir, cara, dos prazeres da carne. Deus nos chamou para lutar contra o diabo e para fugir das paixões da mocidade. Ei, é para você lutar, é contra o capeta. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. Amém? Mas as paixões da mocidade, meu irmão, o único jeito para você viver em santidade é fugindo delas. Tem que fugir, mano. As paixões, elas são mais fortes que o diabo, porque o diabo você pode vencer, as paixões você não pode lutar contra elas. José do Egito fugiu da mulher de Potifar, irmão. Ele não foi lá evangelizar ela, não. Se José do Egito vai evangelizar a mulher de Potifar, já era. Só que agora eu quero te falar uma coisa bem importante sobre José do Egito. Estudando, nós sabemos que José e aquela época, os egípcios, eles não usavam somente uma túnica. Eles usavam em torno de 4 túnicas, uma por cima da outra. O texto diz que a túnica de José ficou nas mãos da mulher de Potifar. E ele saiu correndo o quê? Quem sabe o texto? O que aconteceu com José? Ele saiu correndo o quê? Como? Como que ele saiu correndo? Ninguém sabe. Vocês não estão lendo a Bíblia, gente? Meu Deus, vamos ter que voltar a fazer o plano aqui dos 100 dias urgente. Eles não estão lendo a Bíblia, mãe? Pelado! Ele saiu correndo pelado. O texto diz que ela ficou com as roupas, cara, com a túnica na mão, e ele saiu correndo peladão. Graças a Deus ele saiu correndo. Mas o que eu disse para você? Eram 4 túnicas. José deixou-se levar. Foi por muito pouco que José não caiu. Foi por muito pouco. Se ele saiu correndo pelado, então ele já tinha tirado uma veste, já tinha tirado outra veste, ele já tinha tirado a terceira veste, ele tirou a 4ª veste, ficou pelado, aí ele saiu correndo. Não deixe chegar nesse nível. Fuja antes da aparência do mal. Eu quero mostrar um vídeo para você entender o que é fugir da aparência do mal. Bota aí, bota aí. Fugir das paixões. Pode aumentar o volume. O cara quer enfrentar, ele quer enfrentar as paixões. Não enfrenta, filho, só corre. Ei, as paixões você, cara, só foge delas. Você não enfrenta, meu irmão, foge, pelo amor de Deus. A única maneira da gente viver em santidade é correr, é fugir, meu irmão. Então eu vou te falar uma coisa, se o seu Instagram, o algoritmo lá do cão, ele começa a ver que você acessou foto de mulher pelada, ele começa a ver, cara, que você, cara, entrou lá, curtiu a fotinho da menininha, sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a entregar mais fotinho de menininha, ele vai começar a entregar mais fotinho de mulher pelada para você. Se o seu Instagram te faz pecar, arranca e joga fora, é melhor que você vá para o céu, do que vá para o inferno junto com ele. Eu queria que você tivesse coragem de pegar o teu... Nós ia fazer igual aquele programa lá que os caras pegam e entram no WhatsApp do cidadão e bota o WhatsApp do cara na tela aqui, ó. Você já viu?
Eu queria fazer com você o seguinte, nós ia sortear uma pessoa aqui, nós ia colocar o explorar do teu Instagram bem aqui na tela. Só para medir, para ver se você é crente mesmo. O que você acha? Se a gente fosse olhar o explorar do Instagram da galera, nós ia se assustar. Presta atenção, o nosso objetivo não é buscar a pureza, mas é buscar Jesus, porque quando você busca Jesus, a pureza será o resultado. Esse é o nosso objetivo. Sabe por que a gente ainda não venceu e não dominou a nossa própria carne? Porque a gente ainda não buscou Jesus o suficiente. Porque a gente ainda não está buscando Ele todos os dias. John Piper diz: a pureza não é a ausência de pecado, mas a presença de Cristo. Quando você enche a sua vida com Cristo, as coisas impuras não têm espaço para existir. Quando você enche do Espírito Santo, esquece, brother. Não tem espaço, cara, para pornografia na sua vida. Você fala, cara, Jesus é minha fonte inesgotável de prazer. Eu não preciso disso para mim. Eu quero colocar para vocês um bichinho. Coloca aí que eu quero encerrar. Tá vendo esse quadro aqui, ó? Coloca o outro lá. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um quadro famoso de Leonardo da Vinci, que é A Senhora. Esse bichinho, tá vendo que tem um bichinho na mão dela? O nome desse bichinho é chamado Arminho. A tradução é Arminho. Esse bichinho, ele é o seguinte, qual que é a história dele? Ele é uma doninha, ele é uma espécie de doninha. Quem já ouviu falar sobre doninhas aqui? Amém? Fechou. Ele é uma espécie de doninha. Esse bichinho aqui, no calor, ele está igual está na foto aqui, ó, igual ele está na imagem. Ele tem uma aparência um pouquinho meio avermelhada, meio marrom. Agora, outra foto. No inverno, portanto, ele fica desse jeitinho aqui, ó. Olha que coisinha linda, né? Que coisa fofa. Ai, que fofo, né? Esse bichinho aqui, tradicionalmente, ele é o símbolo de pureza. E por quê? Porque, claro, ele totalmente branco, já representa um pouco a questão de pureza, de não estar sujo. Mas também porque ele é um animal limpo. É um animal que não gosta de sujeira. É um animal, cara, ele não suporta sujeira. Aí o predador desse bichinho, ele tem a seguinte estratégia para poder pegar ele. A estratégia do predador é o seguinte: ele espera a doninha sair da toca. Quando ela sai da toca, ele aproveita, vai na entrada da toca dela e ele suja aquela toca com lama. Ele suja, cara, com várias coisas. Ele simplesmente suja a toca. Quando a doninha ela volta e ela vê a entrada da toca dela suja, sabe o que ela faz? Ela não entra. Ela não entra dentro daquela toca. Sabe por quê? Porque a entrada está suja. E sabe o que acontece com ela consequentemente? Ela é pega pelo predador e ela morre. Qual que é a lição que esse animal nos deixa para hoje? Que entre se sujar ou morrer, a doninha prefere a segunda opção. Isso é santidade. Entre se sujar ou morrer, nós preferimos a segunda opção. Entre negociar os meus valores ou morrer, eu vou preferir a segunda opção. E é esse tipo de geração que Jesus está buscando nesses dias. Uma geração limpa, pura e santa. Você recebe essa palavra? Dê uma salva de palmas para Jesus então. Vamos colocar de pé.